Eu quero que você conte um caos aí pra gente. A gente tem uma sessão aqui nesse podcast que é o caos, que a gente pede pra você contar uma história que você viveu, que te marcou, ou que teve com alguma pessoa que você acompanhava. Conta aí um caos pra nós. Olha, tem um caso que foi muito importante na minha carreira de consultor, foi muito marcante. Isso lá foi por volta de 2006, 2007, eu não tenho a data certinha. Tempo de consultor, a gente não tinha fichas do tipo João da Silva, o histórico, data, a gente punha por códigos, né? Então deu um trabalho resgatar isso depois. Mas lá por volta de 2006, eu atendi um casal da região de Campo Grande, era uma cidade próxima de Campo Grande, que tinha ganhado na loteria 2 anos antes. Olha. E eles tinham ganhado um prêmio na época de 6 milhões e 700 mil reais, era uma fração de prêmio. Nossa. E eles vieram me procurar porque estavam endividados 2 anos depois. Nossa. Eu falei, pô, vamos estudar esse caso aqui. O que era? Era um casal que tinha uma cultura, acho que eles plantavam soja, alguma coisa parecida, e de repente ganharam na loteria. E por ganhar na loteria, até então o patrimônio declarado era de 1,5 milhão de reais, quando viram aqueles 6 milhões e 700, decidiram fazer umas loucuras. Então vamos plantar algo diferente. Para de plantar soja, vamos plantar framboesa, vamos pôr lixia aqui no Mato Grosso do Sul. Vamos abrir um posto de gasolina, meu tio cuida. Vamos abrir um comércio no shopping, não sei quem cuida. Eles montaram uma série de negócios. Aparentemente diversificando carteira era para dar certo, mas começou a dar problema em quase tudo. A cultura que não foi adiante, deu problema trabalhista no posto, foi roubado pelo funcionário da loja. Quando eles chegaram a mim, o patrimônio deles era inferior ao que eles tinham ao ganhar o prêmio. Então, inicialmente era 1,5 milhão de imposto de renda, estavam com 500 mil de patrimônio, né, considerando o balanço lá. E foi feito um trabalho para resgatar. Então, peraí, tem muita coisa dando problema, vamos vender. Vamos desfazer, contrata advogado, né? Aí já não é um problema financeiro quando você está devendo, contrata advogado, vamos tentar negociar com o credor, vamos desfazer de ativos, vende, vamos tentar ficar com a fazenda original que tinha. Foi 1 ano e meio de reorganização para voltar um pouco acima do patrimônio original que eles tinham, já que era uma desconstrução. Mas o que tem de diferente nesse caso é que ele foi o caso que serviu de inspiração e base para o filme Até que a Sorte Nos Separe. Que em 2012, 5 anos depois, teve um roteiro feito pelo Paulo Cursino, maravilhoso. Paulo Cursino era roteirista do Zorra Total, né? Então trouxe uma pitada de humor para o filme. Mas era a história de um casal que ganha um grande prêmio na loteria e começa a se deslumbrar com carros importados, com uma vida sofisticada e tal, e de repente, pum, acabou o dinheiro. Por que eu acho esse caso importante na minha vida? Porque a gente percebe que as pessoas até vivem bem quando tem um certo patrimônio limitado, uma renda limitada, e tomam todos os dias muito cuidado para conseguir pôr a comida na mesa, pagar o remédio que a família precisa, ganha pouco, mas vive com dignidade. Quando começa a ganhar dinheiro, tem que provar para a sociedade que melhorou. Então aparece com tênis importado, aquela moto de maior potência, né? A casa já começa a se destacar no bairro. Qual que é o problema quando a pessoa ganha dinheiro muito rápido? O dinheiro não resolve problemas. O dinheiro potencializa as escolhas que a gente faz. Se a gente não perceber que nossas escolhas estão erradas, com mais dinheiro, minha vida vai ficar pior do que com pouco dinheiro. Então, se eu sou uma pessoa feliz com pouco dinheiro, eu tenho que torcer para ganhar na loteria, que eu vou ser muito mais feliz. Se eu sou uma pessoa infeliz com pouco que eu ganho, no país que a gente vive, que o Brasil permite uma condição de escolhas, estou falando de quem... Vamos tirar quem está à margem da dignidade, né? Acho que menos de 2 salários mínimos por família é algo que a família tem que investir na sua carreira para melhorar e, enfim, ter uma renda maior e poder fazer mais escolhas. Mas quem vive de classe média hoje no Brasil tem escolhas. Né? Tá caro no meu bairro, eu posso me deslocar talvez 30 quilômetros, um pouco mais para a periferia e ter uma casa maior, ter um pé de fruta no fundo de casa, ter quintal para meus filhos. O país permite escolhas. Então, quem está vivendo uma vida de sufoco com o que ganha, sendo esse que ganha pouco, o dinheiro não vai resolver o problema. A pessoa tende a ter problemas maiores com mais dinheiro. Foi um caso que marcou muito a minha carreira de consultor. Ele sempre foi muito emblemático. Eu colocaria a foto do casal na minha parede se não fosse algo antiético. Mas ele inspirou um livro. Ele inspirou o filme, né? Até que a Sorte Nos Separe. Foi a bilheteria recorde do ano 2012, foram, se não me engano, 11 milhões de espectadores durante a vida do filme nos cinemas. Aquilo levou a educação financeira a um patamar que eu não imaginava antes do filme. Eu tinha medo. Quando me convidaram para escrever o filme, eu falei, bom, tô com a vida feita, né? Tudo bem, se acabar o meu nome, contrataram Leandro Hassum, esse cara vai zoar com o meu nome pra caramba. Era um risco, né? Tratar a educação financeira com humor era o risco, mas foi a maneira que a gente encontrou de trazer ensinamentos
para pessoas que estavam sofrendo, o brasileiro sempre sofreu com dinheiro, mas que vissem o caso de alguém muito mais ferrado, muito mais arrebentado do que eles, era um motivo para dar risada. Então a gente caricaturizou a situação que a maioria das pessoas viviam e as pessoas receberam muito bem. E muitas lições são tiradas do Até que a Sorte Nos Separe. Para quem não prestou atenção no roteiro, ali estão as 10 principais lições do livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que foram selecionadas pelo Paulo Cursino, montado. Eu passei pela revisão do roteiro, eu revisei Você tudo. participou de uma cena, né? Você tá na igreja, assim, atrás. Num leilão. Na igreja, num leilão, estão comprando isso. um tapete ali. Cai, Curiosamente, né, as pessoas, não sei se sabem como que é gravado um filme, né? Mas o filme começa com a cena, o cara pedalando lá na montanha, Jacarepaguá. Mas, na verdade, a primeira cena gravada no filme é aquela cena do leilão. Olha só. Foi um momento que, reúne todo mundo, o centro do Rio de Janeiro, vamos lá. E foi uma honra para mim, foi chocante. Foi difícil estar ali com 2 grandes atores na minha frente, né? Fazendo caras e bocas sério lá atrás, enfim. Mas eu era o cara incomodado no leilão. E no Até que a Sorte Nos Separe 2 já foi outro nível. A gente estava em Las Vegas, né? Jerry Lewis participando do filme, Anderson Silva no ápice da carreira, coitado Anderson Silva. Quando o filme foi ao cinema, foi 2 dias depois ele ter quebrado a perna naquela luta que interrompeu a carreira dele. Né? Mas era o grande ídolo nacional ali participando do filme. Então era um momento muito importante dos personagens, dos atores, da educação financeira. E ali era o momento que estava começando todo o movimento de influenciadores nas redes sociais, né? O YouTube engatinhando naquele momento. Então, era uma fase de transição importante para a educação financeira. Eu falei lá do caos do Mato Grosso do Sul para encaminhar, mas ali se construiu uma história muito bonita de pegar um limão, né? Um caso de uma família que estava desesperada ali para construir uma história bacana, trazendo lição para muitos brasileiros.